é a indução do parto. Pode falhar? Sou plantadeira de semente boa. Então, antes da gente falar de indução, a gente precisa falar um pouquinho sobre placenta. A gente tem que imaginar que a placenta é como se fosse raízes e ela tem micro-raízes que vão enraizar no útero. Então, vamos imaginar que o útero é uma terra e a placenta uma semente. Então, essa semente ela precisa se fixar, né, sair as raízes para ela se fixar, a planta nascer ou a árvore nascer. Então, a primeira onda de evasão são com 14 semanas de gestação e a segunda onda com 28 semanas de gestação. Depois dessas 28 semanas, a placenta ela tem que ficar 100% plena. A placenta tem a função, né, de transportar, de transferir, na verdade, água, comida e oxigênio. Das três funções, né, da placenta, que é oxigênio, comida e água, dos três, o mais importante é o oxigênio. O segundo mais importante é a desidratação. E o menos importante, mas também pode causar óbito, é a desnutrição. Mas ele pode deixar de crescer se ele não receber os alimentos adequados. Quando a placenta começa a não estar na sua função 100%, então ela vai fazer com que a pressão da mulher aumente. Se eu estou com pouco nutriente, opa, alguma coisa está acontecendo com essa placenta que não está chegando o nutriente necessário. Se esse bebê está desidratado, alguma coisa está acontecendo com essa placenta, eu tenho que verificar para poupar esse bebê. Por que induzir? A gente induz para que a mulher ela evite seja evitada uma cirurgia desnecessária. E a indução pode falhar? Sim, a indução pode falhar. Principalmente se a quantidade de prostaglandina no organismo dessa mulher não tiver suficiente. Então, uma indução interessante é uma indução, quanto mais longe a idade gestacional tiver do declínio da placenta, melhor essa indução, tá? Então, assim, a gente, sei lá, o profissional está avaliando aquela gestante e aí percebe que a placenta caiu uns 95%, mas manteve, tá tudo bem. Aí daqui a pouco faz um novo exame, beleza. Aí daqui a pouco começa a cair 80%, 85%, 70%. Aí já é o momento ideal para se induzir e não ter um problema durante o trabalho de parto. Aí, para vocês entenderem como é que funciona a indução, a gente precisa entender como seria um parto espontâneo, um trabalho de parto espontâneo. Então, vamos lá. O bebê, quando ele está maduro, ele elimina o seu pulmão, ele elimina uma substância chamada surfactante. A placenta transmite essa informação de mudança de bioquímica, cai na corrente sanguínea da mãe e o cérebro dessa mãe reconhece que ali está na hora de produzir um outro hormônio que é chamado de prostaglandina. O nosso corpo ele reconhece diferenças químicas que ele precisa tomar atitudes para aquilo. Então, a prostaglandina ela é estimulada a ser produzida. A gente começa a fase dos pródromos, o que não quer dizer que já estamos no trabalho de parto. É o início e vai subindo a quantidade de prostaglandina. A prostaglandina, ela vai... Então, vamos imaginar assim, aqui é o útero, vamos imaginar ele aqui numa forma oval, e no final do útero, que a gente chama de colo de útero, ele é fechadinho assim. Então, a prostaglandina, na fase latente, ela vai afinando esse colo e vai distender esse colo mais ou menos até 6 centímetros. Essa distensão também vai provocar uma outra mudança no nosso corpo que vai enviar informação para o nosso cérebro de produzir ocitocina. Então, nosso corpo ele tem uma matemática, mas é uma matemática fisiológica. A produção de ocitocina sobe e a da prostaglandina desce. E quando nós estamos falando de ocitocina, a gente está falando na fase de parto ativa, que é a fase de ação, que aí estamos falando do franco trabalho de parto. É nesse momento que a gente recomenda, para quem quer seguir essa recomendação, obviamente,
a gente recomenda que vá para a maternidade. A gente tem que imaginar, nesse parto espontâneo, como é que a gente pode reproduzir ele de uma forma artificial. Então, assim, hoje a gente não consegue ter um medicamento ou algo que simule o amadurecimento do pulmão do bebê. Ah, Sheila, mas tem aquele remedinho que toma para amadurecer o pulmão do bebê prematuro. Então, existe uma idade gestacional aí que esse medicamento pode ajudar, mas não quer dizer que ele vai ser eficiente, que é o corticoide. Dependendo da idade gestacional, não funciona. E já existem estudos que falam que ele não funciona para o amadurecimento do pulmão do bebê. Então, assim, se a gente não pode começar pelo amadurecimento do pulmão do bebê, que é o que starta o trabalho de parto espontâneo, a gente começa com a prostaglandina. Então, a gente vai provocar o nosso organismo para que a prostaglandina aumente. Né? Então, temos algumas situações que são as induções pré-hospitalares, que elas podem ser naturais, não farmacológicas e mecânicas. E também temos as induções hospitalares. Então vamos começar com as pré-hospitalares. A natural, ela pode ser tâmara, a redução de carboidratos, sexo e caminhada. Tâmara, ela é um alimento forte, ela é muito doce e vai ter gestantes que não vão conseguir comer 6 tâmaras diárias a partir de 36 semanas. Então, e ela é cara. Não é isso que vai fazer o trabalho de parto eficiente. O que vai fazer o trabalho de parto eficiente é aqui, a partir da cabeça, tá? Redução de carboidratos. Existem estudos que falam que carboidratos pobres, eles inibem a ocitocina. Mas não quer dizer que nós devemos eliminar os carboidratos. Existem carboidratos ricos, existem os carboidratos pobres. Às vezes é mais estressante para uma gestante ter tudo isso cortado da vida dela do que ela fazer uso de algum desses artifícios, né? O sexo, ele não tem o que falar, né? E na verdade, em relação ao sexo, a gente está pensando no prazer. No prazer e na ocitocina. Lembrando que sexo, para quem está com bolsa rota, sexo com penetração não é recomendado, por conta das infecções. Porém, a gente sabe que a gente, para ter prazer, não precisa ter penetração, tá? Então, só para vocês entenderem isso. E a caminhada mais tranquilamente, ainda mais com bolsa rota, porque vai ajudando o bebê, né? Uma caminhada vai ajudando o bebê na descida. E a gestante vai usá-la ou não de acordo com a sua vontade. Já as não farmacológicas, essas precisam da indicação de uma obstetriz ou enfermeira obstetra, de um obstetra, ele precisa prescrever e precisa saber que você vai fazer. Então, as não farmacológicas envolvem óleo de prímula, óleo de rícino. O óleo de rícino, ele desanda o intestino, que é uma beleza. Acupuntura ou auriculoterapia e homeopatia. Então, essas questões aí, esses métodos, precisa ter o acompanhamento de um profissional mais técnico. E os mecânicos mais ainda, porque os mecânicos envolvem descolamento de membrana, né? Não quer dizer descolamento de placenta. O descolamento de membrana é a bolsa. A bolsa, ela está grudada no colo do útero, então o profissional ele vai desgrudar, né? Isso provoca uma irritação no organismo e vai desencadear a quantidade de prostaglandina. Então, descolamento de membrana, massagem no colo do útero com óleo de prímula e balão. O balão também precisa de um profissional mais técnico, né? No caso, é um fisioterapeuta especializado em períneo. E normalmente o balão ele é mais utilizado até para reconhecimento do períneo, ou seja, às vezes algumas mulheres não sabem o que é uma contração, não sabem o que é contrair, o que é relaxar. O balão ele dá essa noção do que é isso, então é mais uma forma de autoconhecimento do que de indução. Só que o ideal das induções é ter um motivo, seja por idade gestacional, seja por diabetes, por hipertensão ou bolsa rota, que esses são
justificativas para se falar de indução. As induções mecânicas, elas não são recomendadas para bolsa rota, tá? Porque qualquer coisa que é introduzida, até toques vaginais, exames de toques vaginais, tem que fazer com parcimônia, porque pode haver uma contaminação ali. E existe um estudo que tem uma infecção que acontece ali na membrana do excesso de exame de toque numa gestante, principalmente com bolsa rota. As induções farmacológicas, que são a prostaglandina sintética e a ocitocina. Então, o ideal sempre é começar com a prostaglandina, embora tenha algumas questões aí de prostaglandina e ocitocina, principalmente numa cesárea anterior. A ocitocina sintética, ela é mais intensa, porque ela não tem um grau de... ela não é gradativa como a nossa, que a gente vai se acostumando, outros hormônios vão sendo solicitados para ir regulando as sensações que nós vamos ter, como serotonina, endorfina, para você ir passando pelas fases gradativamente. Se você for passo a passo, um passinho de cada vez, é melhor do que fazer tudo de uma vez. Se você pedir para desligar a ocitocina, você tem um respiro. E aí, se o trabalho de parto continuar, significa que a sua ocitocina está ali ativa. Vamos supor que parou o trabalho de parto, você coloca a ocitocina de novo. Ainda você tem a opção da analgesia, você tem mais um respiro. Então, por isso que é importante você poder falar isso. Vocês podem pedir, porque se te obrigarem a manter a ocitocina, isso é violência obstétrica. Você está se recusando àquela administração, porque você está incomodada, está doendo. Vocês podem falar assim, eu quero descansar. Aí alguém pode falar assim, mas pede analgesia. Aí você fala assim, eu não quero analgesia agora. Eu quero parar a ocitocina. Vocês podem. Eu não sabia disso. Se eu soubesse disso, eu teria parado minha ocitocina. E digo mais, eu pararia eu mesma a ocitocina. É claro que a gente está falando uma discussão mais leve e vocês sabendo dessas informações. Então, pensem nisso.